Oi meninas, bem-vindas à palestra sobre os benefícios e os desafios na organização após a chegada dos filhos. Antes de começar, quero propor um exercício para a gente fazer agora. Então vamos lá. Para tudo e pensa o que para você é uma casa organizada. O que você visualiza? Como é que você se sente? Agora eu vou te mostrar duas fotos de diferentes salas. Uma que está mais organizada e a outra que não está tão organizada. E eu quero que você pense qual que você acha que está mais organizada e qual menos organizada. Então, vamos para a primeira sala. Segunda sala. Acho que deu para diferenciar, né? Qual que tá com as coisas mais arrumadas. Mas eu quero fazer agora um segundo exercício. Eu vou mostrar para vocês o armário da casa de cada uma dessas salas, para vocês tentarem entender qual casa é mais organizada. Então, vamos ao armário da primeira casa. E o armário da segunda casa. Legal? Deu para visualizar mais ou menos a diferença? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Nem sempre o que a gente vê é o que realmente é. Muitas vezes a gente chega numa casa e aparentemente tá tudo organizado. Você fala até, nossa, dá até uma invejinha, né? Você fala, puxa, queria que minha casa fosse sempre assim. Mas na verdade, quando você olha dentro do armário, dentro dos locais, a bagunça ela tá escondida. Ela tá toda lá, dentro de uma gaveta, dentro de um armário, dentro de uma caixa. Outras vezes você chega em algumas casas em que a bagunça tá toda aparente, você vê e a pessoa até às vezes se constrange e fala, olha, não repara na minha bagunça. Mas quando você abre o armário, quando você abre as gavetas, tá tudo super organizado. Então eu queria trazer esse exercício para vocês, para que antes de tudo a gente pare para olhar pra gente, pra nossa casa e tentar pensar como é que é a nossa bagunça. A nossa bagunça é aquela que fica exposta, mas facilmente volta pro lugar? Ou será que não? A nossa bagunça ela tá escondidinha dentro do armário e a nossa casa tá aparentemente arrumada? E esse exercício ele é muito bacana, até pra gente rever nossos conceitos de organização, pra gente começar a pensar na organização como além da estética que a gente visualiza, a organização mais interna, mais pra dentro de nós mesmas. Para quem não me conhece, o meu nome é Naline e eu sou a criadora do Organizar Transforma. Hoje eu ajudo mães a organizarem as suas casas de forma simples, prática e duradoura. E eu procuro trabalhar nesse formato de entender um pouquinho mais sobre a nossa bagunça, entender o que está gerando, para que a gente consiga fazer uma organização duradoura. E agora falando um pouquinho sobre realmente os benefícios da organização, eu queria que vocês me ajudassem a pensar, que você pensasse aí comigo, o que uma casa organizada traz de benefícios para a nossa vida? Porque que é bonito, que esteticamente é gostoso, legal, isso todo mundo já sabe. Mas você já parou para pensar, além disso, o que ela pode trazer de benefício? Em primeiro lugar, uma casa bem organizada, ela te aumenta o tempo. Você tem menos tempo para precisar procurar coisas, precisar ficar arrumando, achando lugar. Ela te dá mais tempo no seu dia a dia. Além disso, uma casa bem organizada, ela reduz o estresse. As coisas quando não estão bem organizadas, elas abrem uma janela de pendência pra gente. Então, às vezes uma coisa que a gente precisa consertar, alguma coisa que a gente ainda não terminou. A verdade é que qualquer coisa inacabada, ela gera uma pendência na nossa cabeça, na nossa vida. E isso gera estresse pra gente, gera ansiedade. Então, uma casa muito bem organizada, ela te ajuda também a reduzir o estresse. Uma outra coisa bacana é que uma casa bem organizada, ela ajuda a economizar dinheiro. Em vários aspectos, muitas vezes por não ter organização, a gente acaba comprando produtos em duplicidade, produtos que a gente não precisa,
produtos para substituir outros que venceram. Quando a gente tem uma boa organização dentro da nossa casa, a gente consegue aproveitar muito melhor as coisas que a gente tem. A gente precisa de menos coisas e a gente consegue ter uma logística melhor, tanto nos produtos da despensa, nos remédios, itens que têm validade e que quando vencem a gente perde eles e por isso a gente acaba perdendo dinheiro. Mesmo com roupas que a gente não perde, mas alguma vez você já comprou uma roupa e depois que você levou para o seu armário, você percebeu que você tinha uma peça muito parecida ou que você podia usar para a mesma funcionalidade? E aí você pensou, será que eu realmente precisava ter comprado essa peça? Ou às vezes uma roupa que não combina com nada do seu armário e aí você fica com aquela peça parada pensando, puxa, gastei dinheiro e não estou usando aquele item. Então, a gente ficar esperto com a organização também ajuda a economizar dentro da nossa casa. E legal, tá bom, estamos falando sobre os benefícios e parece tudo muito bonito, quero colocar minha casa em ordem, mas não é tão simples assim, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, para que a gente possa entender e ver onde que a gente pode melhorar para conseguir manter a nossa casa organizada. O desafio que eu percebo muito são as mudanças. Existe uma grande mudança na volatilidade da organização e das coisas que acontecem dentro da casa. Quando chega uma criança, ela precisa de itens apropriados para ela. Então a casa, muitas vezes, ela se molda um pouco para atender aquela necessidade que chega do bebê. Então você já precisa de um berço, de uma banheira para dar banho. Então são muitos novos itens. E a maior dificuldade é que as mudanças quando chega uma criança são muito rápidas, porque a criança se desenvolve muito rapidamente. E aí, isso gera um pouco de colapso dentro da casa, porque as roupas vão mudando muito rapidamente, os itens e acessórios que atendem aquela criança. Então, se você paralisa no tempo e fotografa a sua casa em um mês, 6 meses, 9 meses, 1 ano depois, as necessidades já são diferentes. E isso, com certeza, é um fator bem desafiador na organização e na manutenção da organização da casa. Um segundo fator que é bem desafiador também é que normalmente quando isso acontece, quando chega um filho, você também tem menos tempo. E aí, se você já não está conseguindo, você já tem uma dificuldade em organizar e você ainda tem menos tempo para isso, isso com certeza vem dificultar ainda mais para que você consiga organizar e manter a organização. Tem um terceiro desafio que eu acredito que para quase todas as pessoas, a gente, em nenhum momento a gente foi ensinado a organizar. A gente não tinha aula de organização na escola. Acho que quase nenhuma faculdade, se talvez nenhuma faculdade, ensine isso para os alunos sobre como você organiza a sua casa, como você gere uma casa. Então, se você não vai atrás de um curso, ou de ler um livro, ou de fazer alguma coisa, muito provavelmente você não tem conhecimento técnico para conseguir fazer isso. E aí a gente acaba fazendo isso um pouco, né, no nosso feeling, como a gente acredita que isso pode funcionar, mas nem sempre é a forma melhor para a gente fazer, que funcione melhor e que fique mais prático dentro da nossa casa. E outra coisa que ajuda nesse desafio é a inexperiência. Muitas vezes, por inexperiência, a gente acaba comprando coisas que não precisam. Muito provavelmente, se é o seu primeiro filho e você ainda não foi mãe, você não sabe exatamente o que ele ia precisar. E às vezes você acaba comprando coisas que no final das contas ele nem ia usar. Ou coisas que ele usa muito pouquinho e já perde. E aí essa inexperiência faz com que complique ainda mais esse desafio de organizar a casa. Um outro desafio que eu percebo bastante é que você acaba tendo dependência de outras pessoas também para organizar a casa. Claro que quando as crianças são pequenininhas, são bebês, muito difícil que eles participem. Mas quando a casa tem crianças, você tem crianças às vezes até mais velhas, ou seu marido, ou alguém que te ajuda, ou uma faxineira, todo mundo tem que estar muito envolvido nessa organização. Então, esse é um fator desafiador para que você ensine seu filho, para que o seu marido coopere também com essa
manutenção. Então, mesmo que cada um, às vezes ele não é uma pessoa organizada, mas é muito importante que ele coopere na organização da casa para que a casa se mantenha organizada e que o dia a dia flua dentro dessa casa de forma mais prática, de forma mais eficiente. Então, esse é um grande desafio. Por último, um outro desafio é que muitas vezes você acaba passando mais tempo dentro de casa. Claro que não é uma regra geral, tem gente que passa muito tempo sem ter filhos e tem gente que passa pouco tempo tendo filhos, mas de forma geral a criança acaba trazendo mais vida para dentro de casa, porque muitas coisas que às vezes você fazia fora, você acaba fazendo dentro da casa. E quanto mais a vida acontece dentro de casa, mais desorganização vai ter. Naturalmente, a gente não mora dentro de um museu onde a gente não pode usar as coisas, onde a gente não pode encostar. A gente usa as coisas dentro de casa todos os dias. Então todos os dias as coisas saem do lugar, as crianças brincam, a gente que se alimenta, a gente faz comida, a gente toma banho. Então naturalmente as coisas vão sair do lugar e vão gerar bagunças durante o dia. Então esse é um grande desafio quando, principalmente após a chegada dos filhos, porque o aumento da vida dentro de casa aumenta a bagunça também que gera dentro de casa. E com tudo isso, a gente sabe que tem os benefícios de organizar e a gente sabe que tem os desafios para conseguir manter e conseguir ter essa casa organizada. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue ir para esse caminho para uma casa mais organizada para usufruir desses benefícios que a casa organizada traz? A primeira delas é entender que a organização é importante e priorizar isso na sua vida. A organização, se a gente não prioriza ela, a gente acaba deixando ela de lado. Então no dia a dia, corrido, com muita coisa acontecendo, com os filhos, com o seu trabalho, com o marido, a gente assume muitos papéis de uma vez só. E realmente a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Acho que todo mundo gostaria que o dia tivesse mais que 24 horas, mas é impossível. Então, para a gente conseguir fazer as coisas que são importantes, a gente precisa priorizar. Então a gente vai precisar falar não para algumas coisas para poder dizer sim para algumas coisas. E em algum momento da vida é importante que você priorize a organização, que isso venha na frente de outras coisas, porque uma vez que você prioriza a organização, você acaba melhorando a sua gestão do tempo e tendo mais tempo para outras coisas. Mas se ela nunca for a sua prioridade, você vai acabar deixando isso sempre para depois e aí você vai ficar vivendo nessa casa bagunçada. A segunda coisa que é super importante é que você aprenda, reveja os conceitos de organização e aprenda a organizar. Por quê? Porque se você não aprender a organizar, a organização ela vai durar só naquele momento que você coloca as coisas no lugar, aparentemente vai achar que tá tudo legal, mas se você não tiver técnica, não entender mais a fundo como é que a organização funciona, muito provavelmente, pouco tempo depois, você já vai ter uma casa bagunçada. Então, se isso for importante para vocês, priorizem em algum momento da vida de vocês fazerem uma organização eficiente. A organização eficiente não é uma organização que você tenha que ficar fazendo mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente. Já preciso fazer maratonas de organização. A ideia é que você faça uma boa organização uma vez na sua casa, né, de verdade, e aprenda como manter. Então é muito diferente você ficar organizando toda vez ou fazer uma manutenção. Porque a gente acaba usando como desculpa os filhos, mas é possível sim ter uma casa organizada mesmo depois da chegada dos filhos e os benefícios são muito bons para a nossa vida. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou adorar receber mensagens de vocês. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, acrescentar, lembrar de alguma coisa algum desafio que para vocês existe na casa de vocês ou algum benefício que vocês enxergam também na vida de vocês com a organização. E eu vou ficar muito feliz, muito honrada de poder receber esse contato de cada uma de vocês. Um beijo muito grande!